Olá, amigos! Estamos aqui para um troca de figurinha para lá de especial hoje. Geralmente, nesse momento, eu dou dicas, né, de comemorar nos Estados Unidos, ou dicas de moradia, transporte, cursos, falo um pouco da vida em LA, Nova York, respondo as perguntas de vocês. Já falamos até de Comic Con, dando sugestões de como aproveitar o evento. Mas hoje, na realidade, vai ser um pouquinho diferente. Até a gente vai falar um pouco dos aspectos culturais desse país gigantesco, né, em relação às eleições, porque eu recebi muitos tweets e até perguntas de amigos mesmo, e também recebi mensagens no Facebook das pessoas me perguntando o que eu acho que vai acontecer na eleição presidencial dos Estados Unidos amanhã, como é que eu, como estrangeira que moro aqui há 7 anos, estou me sentindo e por quem eu estou torcendo, enfim, coisas do tipo. E alguns também me perguntaram de como assim o Trump chegou, né, à candidatura presidencial pelo Partido Republicano, né? Antes de começar e de dar a minha opinião pessoal e falar um pouco porque eu acho que ele chegou onde chegou, eu quero deixar bem claro que eu não voto nos Estados Unidos, tá? Mas eu moro aqui, pago várias taxas, porque a gente vivendo aqui tudo tem taxa, a gente paga taxa, né? Então, a partir desse momento, a gente está contribuindo para o país, então vamos lá, também temos uma opinião, né? Óbvio. Mas eu não sou analista política, não entendo de política, nada disso, então esse não é um troca para falar profundamente ou discutir a política da coisa, porque eu realmente nem poderia fazer isso, porque eu não tenho conhecimento de causa para ir tão longe, nem sou pesquisadora, nem no Brasil, quiçá aqui. Mas é mais realmente para responder a curiosidade das pessoas que vem entrando em contato comigo nas últimas semanas. Eu sim assisti aos debates presidenciais entre Hillary e Trump, estou acompanhando o que está acontecendo, porque até é impossível, acho que o mundo inteiro está acompanhando, e o mundo inteiro está na expectativa do resultado dessa eleição amanhã, porque querendo ou não, o que acontece aqui vai impactar todo mundo, especialmente quem mora aqui, né? Enfim, então, assim, é só para esclarecer, assim, isso não é para julgar ninguém. Eu acho que, bom, tá ali cada um, o que o Mário Quintana diz, e é a minha frase da vida, cada um pensa como pode, cada um tem a sua opinião, vai agir da forma que quiser, então isso aqui não é para convencer ninguém, é realmente um bate-papo para expor a minha opinião e para até contar um pouco para vocês como é que funciona a coisa aqui, não que eu saiba em detalhes, não, mas assim, como funciona o aspecto cultural da nação, né, que esse eu conheço um pouquinho melhor, porque geralmente o que as pessoas, especialmente no Brasil, pelo mundo, veem dos Estados Unidos, são as cidades grandes, né? Você vê Nova York, você nos filmes, nas séries, você vê Chicago, você vê Los Angeles, são cidades grandes, cosmopolitas, que tem pessoas do mundo inteiro. Enfim, muita gente quando vem passear aqui, vai a Miami, Orlando, mas vai a Disney, é claro, você vai buscar os pontos turísticos, você tá aqui para se divertir, você vai curtir, por mais que você aprenda sobre o país, lógico, porque a gente sempre aprende numa viagem muita coisa sobre o lugar que a gente visita, mas geralmente a gente vai nas principais cidades e nos principais pontos turísticos, vai a Vegas se divertir, se jogar nos cassinos, ou vai para uma estação de esqui, enfim, então é isso que mais aparece. Até a gente vê em muitos filmes as fazendas do Alabama, de Oklahoma, mas é uma coisa mais mística, né? A gente, na verdade, não conhece muito a cultura dessas regiões. Geralmente, a gente vê essas regiões como um cenário de uma história, seja uma história de amor, enfim, alguma coisa do tipo. Então, assim, quando a gente vive aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer mais a fundo esses lugares, a gente passa a entender melhor como o Trump chegou aonde chegou. Bom, mas para esclarecer, eu não voto nos Estados Unidos, voto sim no Brasil. O voto aqui não é obrigatório, ao contrário da gente, então aqui não precisa votar, se você não quiser não precisa votar. E são 2 partidos, né? O republicano e o democrata. O Obama, que teve 2 mandatos, é do democrata, assim como a Hillary Clinton e o marido dela, que é ex-presidente também, Bill Clinton.
E George Bush pai, George Bush filho, Ronald Reagan e Donald Trump são do Partido Republicano, que é o partido mais conservador. E, enfim, eu não votaria na Hillary, eu teria votado no Bernie Sanders nas preliminares, porque tem uma preliminar. Então você vota para o candidato dos seus partidos. Primeiro você escolhe quem vai concorrer e depois o presidente. Aqui funciona dessa forma. Então eu teria votado no Bernie Sanders, como a maioria dos meus amigos. Mas infelizmente o Bernie não ganhou. Quem ganhou foi a Hillary. E o Bernie hoje está apoiando a Hillary. Então se eu votasse aqui amanhã, dia 8 de novembro, eu votaria na Hillary, porque eu votaria no Partido Republicano e eu não votaria no Trump, porque é uma pessoa, por um motivo muito básico, né? Eu sou estrangeira, eu moro aqui e eu não voto, mas eu pago as taxas. E todo esse discurso dele, que a gente veio acompanhando desde o início, de construir muro pro México, e o que ele falou, os absurdos que ele falou de muçulmano, de mulher, enfim. Só por isso já não dá, não tem condições nenhuma de votar nele, né? Então por isso que muita gente, eu acho que fica curioso, muita gente que conhece até os Estados Unidos, mas esses pontos turísticos, como eu falei, muita gente que nunca veio aqui, mas vê o que vê dos Estados Unidos na televisão, ou no cinema, ou até lê alguma coisa. Ai, mas como assim? Ele é um cara milionário, ele era só um empresário trilhardário que tinha um programa de televisão e de repente, do nada, ele virou candidato a presidente da República e com uma chance gigantesca de ganhar nessa nação. Como assim isso aconteceu, né? Parece um espetáculo criado pela mídia, que não deixa de ter sua participação, obviamente, mas enfim, é importante lembrar que os Estados Unidos é um país maior que o Brasil, né? Considerando o Alasca e o Havaí, ele é maior territorialmente como o Brasil. E como no Brasil, o que, detalhe, não é uma coisa necessariamente ruim, aliás, eu acho uma coisa interessante, há uma diversidade muito grande, né? Cultural dentro de um mesmo país. Somos todos brasileiros, mas o Sul é completamente diferente do Norte, que é completamente diferente do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste. São regiões, e mesmo dentro da mesma região, os estados são completamente diferentes, né? Como as pessoas se comportam, a cultura, a comida, o sotaque, até às vezes a maneira de se vestir e, especialmente, a forma de votar. E aqui não é diferente, é a mesma coisa, especialmente o sul dos Estados Unidos, onde teve todo o movimento, quem já estudou história, quem curte história, enfim, já viram nos filmes também, milhões de séries sobre o assunto, os civil rights, né, do Martin Luther King, como tudo aquilo aconteceu, quem assistiu Selma, enfim, há pouco tempo concorreu ao Oscar, lembra, né, da discriminação que os negros sofriam nessas regiões do sul. Os estados do sul incluem a Louisiana, a Georgia, North Carolina, South Carolina, o Tennessee, que são os estados mais conservadores, que são os estados republicanos, enfim, tiveram todo aquele movimento. São estados considerados mais racistas e onde a cultura é completamente diferente de uma cidade como Nova York, completamente diferente da Califórnia, completamente diferente da Flórida, que por sinal também é sul e também é super conservadora, que as pessoas conhecem da Flórida de Disney, de diversão e tal, de clima bacana, de Miami ser uma cidade assim praticamente internacional, porque lá se fala mais espanhol, português do que necessariamente inglês, porque tem muito imigrante, não é necessariamente o que reflete o estado completo, né? Enfim, então assim, o importante desse troca, né, o meu objetivo nesse troca é alertar, assim, alertar não, explicar mesmo que é um país gigantesco. Então, assim, o que a gente vê na TV, o que a gente consome, o que a mídia mostra e o que a gente consome na mídia, até como fã de entretenimento, e eu me incluo nesse grupo de vocês completamente, não é necessariamente o reflexo de uma nação, ainda mais um país tão grande quanto esse. É a mesma coisa que o que os estrangeiros sabem do Brasil ou consomem na mídia do Brasil, não é necessariamente o que reflete a realidade de todo o nosso país. Eu acho que assim, a comparação é bem similar, na verdade, né? Nesse sentido de serem países grandes e muito ecléticos e muito diferentes. Então, assim,
não é impossível o Trump chegar onde chegou, não é impossível se eleger, né, ele ser eleito amanhã. A gente realmente não sabe o que vai acontecer, a gente vê nas pesquisas, o negócio tá pau a pau. Enfim, claro que tem muita gente preocupada com isso, se ele for eleito, o negócio pode tomar um rumo especialmente para os estrangeiros e nas relações internacionais do país com diversos, dos Estados Unidos com diversos outros países do mundo, a gente está preocupado, obviamente que está. A Hillary é perfeita, é santa? Claro que não, ninguém é, a gente sabe como política funciona, enfim, ela já esteve na Casa Branca, o Bill já foi presidente da República por 2 mandatos também, já aconteceram mil coisas, e como vocês vão ler na mídia, vocês podem ler a biografia dela e tudo que aconteceu com ela e a biografia do Trump, tem coisa, tem problema para todo lado, essa não é a questão infelizmente, às vezes a gente tem que escolher o menos pior na balança, né? Não só pior pra gente, mas pior de uma forma geral. E nesse caso, é ela e também uma mulher no poder, enfim, né? Isso é importante. E como mulher, eu apoio essa ideia 100%. Mas, enfim, não é necessariamente assim que as pessoas mais conservadoras pensam. A grande parte desse país é realmente conservadora, né? Então, se alguém tiver a oportunidade um dia de fazer uma viagem de carro, sair de Nova York, vir até LA, ou de LA para Nova York, ou fazer ida e volta, você vai conhecer aquele meio dos Estados Unidos que realmente, assim, acho que nem os filmes retratam que realmente são. Tem vilazinhas, assim, que as pessoas nunca saíram de lá, elas são nascidas, criadas naquela cidadezinha cowboy, que tem uma rua com um sinal de trânsito, né? E são super conservadoras, porque elas não saem, elas não viajam, elas só assistem aqueles mesmos canais de televisão, tem o jornal local que elas leem, enfim, elas estão naquele mundo, elas estão felizes daquela forma e isso é bom para elas, isso satisfaz elas, o que tudo bem, o que é legal, mas enfim. Então a informação que elas recebem e vem uma pessoa como ele falando que vai defender o país dos estrangeiros, vai tirar todo mundo daqui e vai evitar ataques e que muçulmano é isso e aquilo, enfim, fazendo esse show todo que ele fez ao longo da campanha dele, ele vai nessas cidadelas, ele vai nessas regiões e as pessoas dizem amém, porque a América para os americanos, aquela coisa de assim, né, vamos proteger o nosso país, a gente tem orgulho, a bandeira na porta de casa, uma coisa que às vezes pra gente brasileiro que não tem essa cultura, que reclama do nosso país e que não tem esse patriotismo todo, essa doença patriótica que existe aqui nos Estados Unidos, que pode ser uma doença boa ou uma doença ruim, né? Enfim, a gente não tem isso, então pra gente é até difícil entender como é o processo, mas é um processo cultural, tá enraizado neles. Agora, ao mesmo tempo, sim, você fala, pô, um absurdo, um país que foi construído pelos estrangeiros, né? Você pega as pontes em Nova York, o metrô de Nova York, foi construído pelos ingleses, britânicos, irlandeses, pelo povo que chegou aqui. As 13 colônias, e geralmente são os lugares mais conservadores. Não Nova York, a ilha, mas eu estou dizendo os estados ao redor, né? Da Pensilvânia, enfim, são os estados mais conservadores. Então, assim, é muito engraçado. Não, vamos deixar construir um muro nos Estados Unidos para não deixar entrar estrangeiro, quando o país foi construído pelos estrangeiros, né? Mas, enfim, então, essa diferença cultural, isso tá pesando muito nessa eleição. Então, assim, essa galera vota, porque essas pessoas, né, desse partido, elas são apaixonadas e tal, elas votam, elas fazem campanha, elas vão pra urna, elas são apaixonadas pelo país delas, elas são patriotas e elas vão votar. Podem votar nele, sim. Então existe o discurso dele agrada essas pessoas.
né? Essas pessoas que vêm aí da tradição de discriminação dos negros e tal, porque de novo, né, a raça branca, por então, aquelas coisas todas que a gente sabe que tá nos livros de história e que a gente acha que tá no passado, mas não, isso acontece todo dia em qualquer lugar do mundo e acontece aqui também. Então, assim, não é uma surpresa muito grande ele ter chegado onde ele chegou, com todos esses discursos, com tudo que ele falou, porque existe a massa conservadora que quer que a coisa fique protegida e mude, porque já tiveram 2 mandatos do governo democrata, e aí muita gente ficou insatisfeita com algumas coisas que o Obama fez, o esquema de saúde, que ainda é um problema aqui nos Estados Unidos, porque mesmo você é obrigado a ter plano de saúde, mas mesmo com o plano de saúde você continua tendo que pagar uma fortuna em todos os serviços que você faz, então isso é um problema nos Estados Unidos. Enfim, então muita gente até que votou no Obama ficou insatisfeita e agora quer mudar, quer dar uma tentada de outra forma. E esse grupo mais conservador acha que o Trump pode resolver as coisas com esse discurso dele. Então, assim, que de novo eu discordo veementemente, até porque eu sou estrangeira e pago imposto aqui. Então eu votaria na Hillary, tô torcendo pra Hillary ganhar amanhã. E opinião pessoal, tá, gente? Cada um pensa como pode. Essa é minha opinião pessoal, que eu acho que a gente ainda tem liberdade de expressão, ainda posso falar, né, o que eu acho, até porque a Constituição dos Estados Unidos, primeiro, First Amendment, né, liberdade de expressão, por favor. Então, assim, então eu acho isso. Então, eu votaria nela, tô torcendo por ela, mas não é impossível ele ganhar, e essas diferenças culturais desse país são muito mais profundas do que a gente pode imaginar. Então o Tennessee, por exemplo, onde, sei lá, 80% da população é negra, eu fui a Nashville e fui a Memphis, passei lá 10 dias, uma semana, passei um Réveillon lá de 2014 para 2015, e fui a vários restaurantes bacanas, assim, nada caríssimo não, nada surreal não, restaurantes normais, até na rua mesmo, casas de música country e tal, e eu não vi ninguém negro, né? Os negros, eles moram no subúrbio e frequentam a região deles, eles não frequentam os mesmos restaurantes que os turistas e a comunidade branca frequenta. Então, assim, é impressionante. Num estado que tem tanto negro, você não vê negro na rua. Local, né, obviamente. Não tô falando dos turistas, quem tava visitando, não. Tô falando, assim, local. Você não vê. Ou trabalhando como garçom e tal, que você ainda vê em Memphis e Nashville menos, ou eles estão lá na região que eles moram, onde eles se divertem, da onde eles não saem. Então, assim, existe uma segregação que existiu nos anos 60, na época do Martin Luther King, e que continua a existir até hoje. E é em nome dessa segregação que o Trump ainda consegue chegar à candidatura. Ou seja, consegue chegar nesses bons números e concorrer à presidência desse país. Então, assim, não é surpreendente. Para quem conhece um pouco mais dos Estados Unidos, quem vive aqui, quem já viajou por aqui, quem já foi ao sul dos Estados Unidos, já teve a oportunidade de conhecer esses estados, sabe do que eu tô falando. Então agora é cruzar os dedos, boas energias, torcer para amanhã e torcer para que as pessoas tenham consciência mesmo, assim, deixem um pouco os seus valores conservadores de lado e possam mudar o rumo da história e colocar pela primeira vez uma mulher como líder da Casa Branca, né? A gente torce. Eu sei que isso não é a solução, ninguém é perfeito, o mundo não é perfeito, a política não é perfeita, nada é perfeito, lugar nenhum do mundo aqui, nada é perfeito, não adianta. Então, mas enfim, já que a gente tem que tomar uma decisão, já que tem que acontecer, tem que ser prático, perfeito não vai ser, mas a prática tem que ter um presidente, não tem? Tem que ter alguém na liderança. Enfim, seria melhor continuar os democratas e seria melhor a Hillary ganhar amanhã. Especialmente para nós estrangeiros, vai por mim.
enfim, que sonham vir para cá, ter a passeio, enfim, para não complicar as relações aí que já estão mais do que complicadas já, seria melhor se ela ganhasse. Então é por isso que eu tô torcendo por ela e eu espero ter, assim, respondido a pergunta de alguns que realmente ficaram tão surpresos com a questão do Trump vir, né, ter chegado, né, nesse patamar. Eu sei, de novo, eu também não entendo nada de política, sou péssima nisso, mas culturalmente é explicável e é coerente ver que ele chegou onde ele chegou com o discurso que ele tem. Infelizmente, pra gente ver como o mundo, como a gente precisa do Papai do Céu pra dar uma abençoada nesse mundo, né? Como as pessoas são mais caretas e mais preconceituosas do que a gente pode imaginar em pleno século XXI. Às vezes é uma loucura, mas vamos continuar otimistas. Eu tô otimista, vou reunir os amigos amanhã com nosso otimismo, nosso alto astral, para poder torcer pelos democratas e pela Hillary. Eu espero que vocês também façam coro comigo nessa torcida. Beijo, gente. Até o próximo Troca.